Olá, meus amados irmãos, como vai? Uma grande alegria estar aqui com você mais uma vez, conversando sobre a Palavra de Deus. E nesta semana nós gostaríamos muito de continuar tratando sobre o poderoso Jesus, porque quando a gente lê o livro de Mateus ou os Evangelhos, eles retratam pontos da vida de Cristo, do seu poder. Claro que tem partes que falam do seu ensino, partes que falam das suas parábolas, mas nessa semana, como aconteceu na semana passada, nós estamos falando sobre os poderes de Jesus, os feitos poderosos de Jesus. Então, nós gostaríamos de convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9. Então, aí nós temos alguns pontos que mostram o poder de Jesus. Começando exatamente no versículo 9, que diz assim: Partindo Jesus dali, viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Essa passagem da Bíblia é muito interessante porque mostra Jesus como aquele que tem o poder sobre o destino dos homens. Então ele viu esse homem chamado Mateus sentado no seu lugar de trabalho e ele disse: Segue-me. Quando a gente vê essa palavra que Jesus está falando aqui, segue-me, a gente vê um ponto de exclamação no final. Ou seja, ele deu uma ordem, ele faz uma declaração, tá certo? Tão forte que Mateus, ele não teve escolha, tá certo? Mateus apenas se levantou e o seguiu. Eu acho interessante essa palavra de Cristo, segue-me, porque mostra o seu poder, a sua glória, a sua grandeza, em determinar. Veja, somente um Deus Criador, aquele que nos deu a vida, tem esse direito de impor a sua vontade sobre a nossa vontade. Somente aquele que criou, somente aquele que nos fez, somente aquele que é o dono da nossa vida, ele tem um direito de fazer uma imposição dessa. E Jesus é essa pessoa. Né? Ninguém pode chegar e mandar nesse nível, né? Mas não é um mandar grosseiro, não é um mandar ditatorial, não. Mas é uma imposição divina. Somente um ser divino teria esse poder sobre a vida de uma pessoa. Então nós podemos ver aqui que no versículo 9, Jesus ele é aquele que tem um poder sobre o destino dos homens. Ele pode dizer para você, porque ele é o dono da sua vida. Foi ele quem deu vida para você. Ele pode dizer para mim, para você, segue-me. E eu não tenho direito de escolha. Por quê? Porque é o meu Criador falando comigo. Isso é maravilhoso. O segundo ponto dessa mensagem, que está no capítulo 9 de Mateus, fala sobre o poder de Jesus, sobre os costumes. Os versículos 10 a 13 está dizendo assim: Ora, estando ele assentado em casa, eis que chegaram alguns publicanos e pecadores e se reclinaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. O versículo 11 diz assim: E os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Então, veja a pergunta deles: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Então, comer com os pecadores era um golpe nos costumes e tradições daquele povo e um escândalo aos olhos dos religiosos. Então, veja, o Senhor Jesus, ele está acima da maneira de pensar do homem, da maneira do homem fazer as coisas. Ele tem o poder de agir como ele quer. Tá certo? Ele está acima das nossas tradições, acima da nossa cultura, acima do nosso costume, entendeu? Então ele tem o poder. Veja, quando ele se senta, porque os fariseus, eles achavam Jesus um profeta, eles achavam Jesus uma pessoa santa. Mas como esse homem santo senta-se para comer com esses pecadores, né? Então isso é um golpe no costume daquele povo. Significa dizer que o Senhor Jesus, ele é aquela pessoa que tem o poder, sim, sobre os costumes, as tradições e a cultura de um povo. O terceiro ponto que eu queria comentar com você fala sobre o poder de Jesus sobre as práticas religiosas, que está exatamente também aí em Mateus capítulo 9, e versículos de 14 a 17. Veja o que a palavra de Deus diz. Então vieram ter com eles os discípulos de João, perguntando: Por que é que nós e os fariseus jejuamos, mas teus discípulos não jejuam? Então respondeu-lhe Jesus:
Podem, porventura, ficar tristes os convidados às núpcias, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, que lhes será tirado o noivo, então hão de jejuar. Ele continua dizendo: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo tira parte do vestido e faz-se maior rotura. Nem se deita vinho novo em odres velho, do contrário se arrebentam, derramando-se o vinho e os odres se perdem. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. O que é que ele está dizendo aqui? Eles perguntam: por que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Jesus responde essa palavra: pode acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com ele? Então eu quero dizer para você, querido, o Senhor Jesus, ele está acima da prática religiosa, ele está acima dos costumes religiosos, né? Ele está dizendo assim: por que nós jejuamos e os outros jejuam e os teus discípulos não jejuam? O jejuar é uma prática religiosa. Então veja, será que quando nós estamos na presença do Rei, existe lugar para tristeza? Existe lugar para lamúria? Existe lugar para angústia? Não, meu querido. Só existe lugar para alegria. Quando nós estamos na presença do Rei, não há lugar para o abatimento de espírito, não. Antes, nós só temos a razão de nos alegrar. É isso que ele está dizendo. Em outras palavras, o Senhor Jesus, ele tem o poder, sim, sobre todas e qualquer prática religiosa. Então vamos ver o número 4, uma outra área do poder de Jesus. Esse é maravilhoso, né? Jesus, ele pode curar os cegos. Do versículo 27 ao versículo 31, o versículo 27 ao versículo 31, partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos que clamavam, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus perguntou-lhes: credes que eu posso fazer isto? Responderam-lhe eles: sim, Senhor. Então veja, esses 2 cegos clamavam: tem compaixão de nós, filho de Davi. Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Vocês creem mesmo que eu tenho poder sobre a cegueira? É isso que ele está dizendo. Vocês de fato creem que eu posso abrir olhos aos cegos? Eles disseram sim. Entendeu? Então, essa é uma palavra muito interessante. O Senhor Jesus, ele tem o poder sim sobre a cegueira. O Senhor Jesus pode sim abrir os olhos de uma pessoa cega. O Senhor Jesus fez isso muitas vezes. O que é a cegueira diante do Senhor Jesus Cristo? Ele pode abrir. Isso não é um problema para ele. Ele é um ser sobrenatural. Ele pode fazer isso. Isso é uma coisa comum para Jesus. Mas o que é interessante, aqueles 2 cegos criam, eles viram em Jesus esse poder, eles tinham certeza absoluta que Jesus podia efetuar esse milagre. Um outro ponto aqui, que é o número 5, Jesus, nós estamos falando sobre o poderoso Jesus, e aqui nós estamos vendo o caso de uma mulher que vai e toca nele, na roupa dele, né? Não foi assim uma palavra que Jesus deu para ela ou que ela perguntou alguma coisa de Jesus. Eu acho interessante esse texto. Está exatamente no versículo 19 até o versículo 22. Levantou-se Jesus dali e foi seguindo ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher, esse no versículo 20, eis que uma mulher havia 12 anos, padecia de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou-lhe a orla do manto, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar-lhe o manto, ficarei sã. Que coisa maravilhosa, a convicção desta mulher. Então, se eu tão somente tocar nesse homem, eu ficarei sã. Se eu tocar nele, ele não precisa dizer nada, ninguém precisa saber. Eu apenas, se eu tocar nele, eu tenho certeza que eu fico curado. E essa mulher tocou em Jesus e foi curada imediatamente. Ou seja, o Senhor Jesus, ele tem poder e dele sai poder. Se você tocar nele, você é transformado. Se você tocar nele, você é curado. Ele é o homem que tem poder e esse poder sai naturalmente se nós tocarmos nele. Então, que tal você tocar nele hoje à noite? Que tal você fazer uma experiência com Jesus? Ele está vivo e você pode tocar nele. Uma outra área de poder de Jesus, ele tem poder sobre a morte. Exatamente no versículo 18 desse texto. Enquanto lhe dizia isto, ou enquanto lhe dizia estas coisas, eis que chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo: minha filha acaba de falecer,
mas vem e impõe-lhe a mão e ela viverá. Eu fiquei maravilhado com essa palavra. Veja as palavras desse chefe. A morte é uma das coisas mais devastadoras na vida, mas esse pai viu um fio de esperança na pessoa de Jesus. Ele falou com muita convicção: a minha filha acaba de falecer, mas vem e impõe a mão sobre ela e ela vai viver. Que palavra, meu amado, que palavra de confiança. Esse homem, ele estava vendo o poder de Jesus. Ele viu a filha dele morrer. Você sabe o que é um pai perder um filho ou perder uma filha? É uma coisa devastadora. É uma coisa terrível isso aí. Mas esse homem, ele não tem dúvida, ele vai com Jesus, ele vê esperança em Jesus, né? E ele vai com Cristo. O que ele diz? Vem e impõe a tua mão e a minha filha viverá. Maravilhoso isso aí. E Jesus realmente foi lá. Será que Jesus decepcionou esse homem? Veja o versículo seguinte, né? Vamos ver o versículo 23 a 26. O que diz aqui? Quando Jesus chegou à casa daquele chefe, viu os tocadores de flauta e a multidão em alvoroço, e disse, retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E tendo feito sair o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. Aleluia! Esse Jesus, ele não decepciona. Ele foi lá, tirou aquelas pessoas que estavam fazendo o velório, colocou-as para fora, entrou dentro da casa, pegou a menina pela mão e ela se levantou. Que poder, né? Só uma pessoa sobrenatural pode fazer isso. Agora, meu amado irmão, nós vimos que Jesus tem o poder sobre o destino dos homens, vimos que Jesus tem o poder sobre os costumes, vimos que Jesus tem poder sobre as práticas religiosas, vimos que Jesus tem poder para dar vista aos cegos, vimos que Jesus, se você tocar nele, sai poder dele. Vimos também que Jesus tem um poder sobre a morte, a mais devastadora das coisas que acontecem na vida humana. O que será que você poderia pedir de Jesus? Que pedido você faria para ele? O que você pediria para ele? Ele está vivo, diz a palavra de Deus, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas ele falou uma palavra no livro de João, capítulo 14, versículos 13 e 14, diz assim: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Que promessa, meu amado. Essa promessa é para você. Que tal hoje você entregar sua vida a Jesus? Que tal hoje você dizer: Pai, eu quero colocar isso diante de Ti. Resolve esse problema para mim. Eu não consigo, Pai, mas eu vou colocar diante de Ti. E eu quero dizer para você, se você ousar pedir alguma coisa para o Senhor Jesus, mesmo que essa coisa não exista em todo o universo, Ele vai fazer para você, porque Ele é Deus, porque Ele é grande, porque Ele está vivo. Desejo que essa palavra venha a ser uma grande bênção para você. O poderoso Jesus, Ele está aqui. Deus te abençoe. Muito obrigado. IDPB Manaus Moderna, uma igreja que amplia sua tenda, que alonga suas cordas e firma bem suas estacas para possuir as nações.